trabalhou na elaboração da Lei 11.445, então a Elizabeth conhece por que a 11.445 tem algumas coisas, assim como a sua regulamentação, e a Elizabeth também teve um trabalho importante com relação às decisões do Supremo Tribunal Federal, que trabalha com a questão da metropolização. Ela também participou desse trabalho, também conhece essa matéria. E hoje ela está na frente da área ambiental da Agência Executiva Metropolitana de São Luís. E quero informar, Elizabeth, que hoje a gente instalou o Grupo de Atuação Especializada de Meio Ambiente da Região Metropolitana de São Luís, o GAEMA São Luís. Ele foi instalado hoje, com a presença dos promotores de Rosário, Santa Rita, Morros e os dois de São Luís. Falta só entrar o colega da regional, que vai ser de Passo do Lumiar, Ribamar e Raposa, e agregar mais gente aí, já tem um grupo de promotores trabalhando só para a área metropolitana. Bom, com uma breve apresentação, acho que a palestra vai falar muito mais dela do que eu estou falando. Seja bem-vinda, professora Elizabeth, é uma satisfação tê-la conosco no Ministério Público, nesse serviço da Escola Superior do Ministério Público, com o Centro de Apoio Operacional, que está sendo gravado, e que todas as pessoas que puderem, depois não estiverem assistindo agora, poderão assisti-lo, porque com certeza será muito bom. Elizabeth, a senhora tem a palavra, à vontade. Obrigada, Barreto. De fato, eu estava lembrando disso hoje, quando nos conhecemos, quando eu ainda estava na ESB, né, em Brasília. Mas nos conhecemos em Goiás, foi em Goiânia, num evento que houve lá, e na época você falava pela Abrampa, né? Era o presidente da Abrampa. Bom, boa tarde a todos e a todas. É realmente uma satisfação poder falar sobre esse assunto, que é a minha vida, basicamente, toda profissional, né? Eu tenho 23 anos de formada e 22 dedicados ao saneamento. Então, realmente uma vida, literalmente. E eu gosto muito desse tema e, assim, particularmente hoje tenho atuado mais na área de resíduos sólidos e a área ambiental de forma geral, mas trabalhei muitos anos com água e esgoto, né? Que é um tema que eu sou apaixonada, né? E tive muitos privilégios, né? De trabalhar na lei de saneamento, né? Na 11445, de trabalhar na regulamentação da lei, de, na época da lei de saneamento, ter atuado nos processos que discutiram a questão da titularidade dos serviços públicos de saneamento. Então, isso foi uma discussão que me acresceu muito, né, porque eu pude realmente ali discutir o tema do âmbito técnico, né, e não só o jurídico, o que acabou definindo um novo modelo para o setor, né, porque à época, como a gente não tem previsto na Constituição o serviço público de água e esgoto, ele ficava num limbo, né? Que acaba, era um limbo, alguns defendiam que a titularidade era local, outros defendiam que a titularidade era do Estado, e outros, aí já vinha uma nova vertente, que foi a que se consolidou, de uma titularidade compartilhada nos casos em que você tem claramente uma função pública de interesse comum, e essa discussão durou alguns anos, né? Quando ela começou, eu ainda nem era advogada, mas quando ela foi retomada em 2003, 2004 aproximadamente, agora fugiu exatamente o ano, eu participei de toda ela até a conclusão dessa discussão, exatamente porque o processo era do Rio, e aí, como eu era da SEDAI à época, eu tive a oportunidade de conversar com os muitos ministros que votaram nessa ação, com exceção do ministro Joaquim Barbosa, que à época não recebia nenhum advogado. Enfim, o tempo passou, as coisas mudaram, mas na época ele não recebia. Mas conversei com todos os ministros sobre essa AG. Bom, eu vou colocar aqui a minha apresentação, porque quando eu começo a falar sobre o tema, eu acabo me empolgando e senão a gente vai gastando tempo aqui e eu não começo. E nela também tem um pouco, como eu expliquei para o Barreto, assim, eu coloquei um breve histórico, não sei porque, por alguma razão não está... pronto. Eu acho que agora vai dar certo. A apresentação, cadê o arquivo?
Oi? Oi? Tá quase entrando, Elizabeth. Acho que é questão só de conexão. Vai já entrar. Ele ainda não apareceu. Eu acho que é configuração aí, tem que dar algum comando para assumir essa tela e ficar a tela, só a tela da apresentação dela. Tá, joia. Vamos ver se você quer que o pessoal da escola coloque a apresentação? Ah, tá aqui, já está bem aí. Eu já dei o comando, ele só não. Pronto, está chegando. Ele tá abrindo aí, Aí, né? Eu não sei se já abriu, porque para mim está como se estivesse subindo. pronto. Eu vou fechar algumas janelas aqui para ver se é uma questão de conexão. Então, dá para ver, só a tela, acho que é a tela inicial de apresentação. Então, Talvez a conexão dela tenha caído, gente, mas ela entra já já. Mas vai ser uma excelente palestra, viu? Pronto. oi, vocês estão me ouvindo? Estamos, Eu Beth. fiz eu alterei aqui para colocar no meu celular, porque eu acho que não vai dar certo jogar numa conexão e ainda a apresentação. Eu queria ver se alguém podia colocar. Será que para você está mais Pode, fácil? Porque o que dá sim. aconteceu? Ele fechou quando entrou. Acho que pesou. O pessoal da escola pode botar a apresentação? Pode apresentar, podem colocando. A doutora Elizabeth vai passando, vocês vão. Eu tinha deixado o WhatsApp aberto para poder clicar no link que ela me passou caso acontecesse isso. Mas aí fechei para não pesar e aí demorei mais a conseguir retomar a conexão. Pronto, já estão postando.
Pronto, Beth, toda sua. Pronto. Deixa eu só entrar aqui no computador para conseguir enxergar o que vocês estão... Deixa eu fechar só o áudio aqui do meu computador para conseguir enxergar o que vocês estão enxergando melhor, porque senão eu não enxergo muito bem. Pronto. Então, vamos lá, pode passar, por favor. Primeiro, eu queria falar um pouquinho para vocês, pode passar, sobre a origem das leis, né, da 11445, né, e da 14026. Bom, a gente estava mais ou menos em 2003, quando houve, né, a criação do Ministério das Cidades e a criação da Secretaria Nacional de Saneamento. E naquela... Vocês estão me ouvindo com eco ou não? Tá ótimo, Beth. Estamos ouvindo bem. Tá. E naquela época, começou a discussão, havia um processo na época no Brasil inteiro, talvez vocês lembrem, de empresas começando a querer privatizar os serviços de saneamento, né? Os municípios, muito incentivados pela iniciativa privada, começaram a tentar a privatização dos serviços. Só que, em alguns lugares, isso aconteceu de forma regular e tranquila, mas com a participação efetiva dos estados autorizando e havendo aí um grande incentivo para que isso acontecesse. Em outros locais, havia... Alguém falou alguma coisa? E em alguns locais havia uma dificuldade, porque não existia uma segurança jurídica, porque havia disputa entre estados e municípios. E, na época, o governo municipalista, né, o governo federal municipalista, criou o anteprojeto da Lei de Saneamento e começou a discutir esse anteprojeto. Com a discussão desse anteprojeto, eles ingressaram com esse anteprojeto oficialmente, mais ou menos por volta de 2005, no Congresso Nacional, e os estados que, nesse projeto, havia uma definição da questão da titularidade e definia a titularidade como sendo municipal. E os estados preocupados em perder seus grandes municípios, que já se movimentavam politicamente para a privatização de serviços, o Rio de Janeiro era um deles, Salvador, na Bahia, era outro, começaram a se articular politicamente, foi criado o Fórum dos Secretários Nacional de Saneamento, e eles começaram a se articular em conjunto das companhias estaduais para frear esse projeto no formato em que ele estava. E aí, toda vez que o governo ingressava com o projeto, em alguma comissão, havia uma discussão para tentar frear o projeto do jeito que estava. Durante muito tempo, esse projeto, eu me lembro que ele chegou até a versão, o anteprojeto da Lei de Saneamento chegou até a versão N, né? Foi quase que o abecedário completo até que a gente conseguisse efetivamente aprovar o projeto. E durante essas discussões, num grande acordo com o governo federal, ficou definido que a questão da titularidade ela não ia ser abordada na 11445. Na época, o relator do projeto na Câmara, o deputado Júlio Lopes, procurou o Supremo para pedir que o Supremo colocasse em pauta a questão para definir a questão da titularidade, já que havia uma disputa sobre esse tema que estava nessas duas ADINs, que eram a 1842 e a 277 do Rio. Mas o Supremo, obviamente, colocou a questão em pauta, mas não um pedido de vistas do Gilmar fez com que a questão não fosse votada, não fosse decidida antes de sair o projeto de lei. E houve um trabalho extenso no Supremo Tribunal sobre isso e, por fim, o governo federal entendeu que não havia ali realmente um momento político para definir a questão da titularidade como sendo exclusivamente dos municípios
O cenário era de instabilidade, então qualquer tentativa de manter isso, ele não ia conseguir aprovar o projeto. Havia um desejo de investir no saneamento por meio dos programas de aceleração de crescimento, e havia um desconforto nesses investimentos, a partir do momento em que não tinha segurança jurídica, porque havia discussão da titularidade, então eles decidiram abrir mão dessa temática, e aí conseguiram promulgar a lei em janeiro de 2007, depois de exaustiva discussão no Congresso por mais de 2 anos, rodando o Brasil inteiro com os seminários de saneamento. Pode passar, por favor. E aí, de 2007 a 2010, houve mais um momento de discussão, porque o governo federal ainda tentava colocar, o que não colocou na lei, tentava colocar por meio do decreto, e ele compreendeu que, assim, o recado era, se for aprovar com termos que não foram acordados, esse decreto vai ser combatido pelas 2 casas do Congresso. A maioria do Congresso, à época, era uma maioria que favorecia ainda os estados e não ia permitir que houvesse essa discussão de titularidade. Então, depois de 3 anos debatendo o tema, e eu participei de boa parte dessas discussões no Brasil todo, aí na época eu já estava, desde 2007, em 2007 eu fui para Brasília, saí da SEDAI, fui para Brasília, e fiquei na ESB até o ano de 2015, quando vim para cá. E em 2010, eles conseguiram, depois de um grande acordo, aprovar o decreto sem novamente colocar a questão da titularidade. No ano de 2010 também veio a Política Nacional de Resíduos Sólidos, porque todo mundo entendeu que, ainda que a lei fosse de saneamento básico, ela não detalhava, ela detalhava muito as questões de água e esgoto, mas não detalhava propriamente, de forma adequada, a questão dos resíduos sólidos. E aí, já havia um debate no Congresso sobre a lei de resíduos sólidos, e esse debate avançou, culminando também com a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Depois veio, em 2013, o Plan SAB, e aí o Plan SAB alertou para uma questão importante, que era a necessidade, o montante de investimentos que era necessário para universalizar saneamento no país, e mais do que isso, ficou claro que esse montante não viria exclusivamente do poder público, era necessário que houvesse uma participação privada para que a gente pudesse atingir a universalização dos serviços. Desde então, enfim, muitos estados avançaram, né, por meio da lei, muitos estados fizeram planos de saneamento, muitos estados fizeram seus contratos de programa, que foram introduzidos pela lei de saneamento na lei de consórcios, né, a questão do contrato de programa, houve a regularização em boa parte do Brasil. No entanto, pode avançar, por favor. Isso não evoluiu muito em alguns lugares, como, por exemplo, aqui no Maranhão, em que essa discussão sobre a regularização contratual, infelizmente, ficou parada durante muito tempo. Recentemente, vocês devem estar acompanhando, com a mudança do governo federal, diante da tentativa do governo anterior de alterar a lei de saneamento por meio de medidas provisórias, sem conseguir, veio a 14026, com a mudança, né, que houve depois da saída da Dilma, a entrada do Michel Temer, havia uma mudança de uma postura no sentido de trazer de forma mais agressiva o capital privado para o setor de saneamento e tirar um benefício que havia sido introduzido, que já era utilizado antes pela Lei 8666, mas o benefício do contrato de programa, que era anteriormente, a gente usava a dispensa de licitação da 8666. Com a vinda da Lei de Consórcios, veio o contrato de programa, né, que foi utilizado como instrumento de contratação das companhias estaduais de saneamento, que são, ainda hoje no Brasil, cerca de 70%, 80% do setor de saneamento no Brasil. Esses números têm mudado, né, à medida que estados que tinham participação efetivamente pública
passaram a ter, suas companhias foram vendidas, como é o caso do Rio Grande do Sul, como é o caso do Rio de Janeiro, parcialmente, né, houve uma parte que foi para o capital privado, mas essa participação hoje do setor público na prestação de serviço de saneamento, entre autarquias municipais, entre serviços municipais, entre companhias estaduais, gira em torno de 70% a 80% do setor. Então, na tentativa de mudar essa realidade, o governo federal veio com a 14026, anteriormente, eu até passei direto, estava lá no slide anterior, mas anteriormente houve algumas medidas provisórias, no ano de 2018 elas começaram, e elas venciam e eram renovadas, trazendo a ANA, inclusive, como agência reguladora, né, e trazendo elementos que, uma parte relevantes, né, mas de outra parte que geraram alguma instabilidade no setor à medida que elas têm como objetivo desestruturar um serviço que já era prestado, em sua maioria, pelas companhias estaduais. Então, com a Lei 14026, pode avançar, por favor. A gente teve uma alteração, uma visão diferente sobre o saneamento, com uma maior participação da iniciativa privada. E aí é importante, pode avançar nesse slide, por favor. É importante dizer que, assim, a 14026 definiu o que a 11445 não tinha definido, a questão da titularidade. Ela definiu não, na verdade, ela incorporou a decisão do Supremo, né, na de 1842, dizendo que são dos municípios, né, os serviços de interesse local, e do Estado e do conjunto de municípios que compartilham efetivamente as instalações, né, no caso das regiões metropolitanas, as aglomerações urbanas e as micro-regiões instituídas por lei complementar estadual. Então, isso ficou muito claro, o que antes não existia, né, e havia definição do Supremo, mas não havia expressamente definida essa questão. Para os municipalistas, nada mudou, à exceção do fato de que, a partir da definição dessa questão na lei, no caso das regiões metropolitanas, nos casos especificamente em que a gente tem uma função pública de interesse comum caracterizada, nós temos aí a participação efetiva dos estados nesse processo. E aí também colocou a gestão associada, que já era prevista anteriormente na 11445, mas ela consolidou o exercício da titularidade por essa gestão associada, porque muito se discutiu desde a aprovação da 11445 sobre como formatar a decisão do Supremo, que dizia, por exemplo, sobre a criação de autarquias intermunicipais, quando havia propriamente no Supremo uma discussão sobre a impossibilidade jurídica de autarquias que congregassem estados e municípios. Então, a lei veio dizer o seguinte: não, é possível que nessa gestão associada, essa gestão tenha a titularidade, e não necessariamente os municípios, os municípios e o Estado não atuam nessa gestão de forma isolada, eles atuam por meio de um organismo, que pode ser o consórcio público, né, que pode ser por meio do convênio de cooperação, que pode ser por meio da criação de uma autarquia ou por meio da criação de uma SPE. Pode seguir, por favor. E aí, o que trouxe essa alteração do marco regulatório? Porque muita gente fala, porque o marco regulatório do saneamento, na verdade, a gente tem que lembrar que o primeiro marco do regulatório do saneamento não foi a 14026, foi a 11445. Ele que trouxe realmente a regulação para o setor, que trouxe a fiscalização para o setor, que trouxe os planos de saneamento como instrumento de planejamento e a definição de metas e objetivos para cumprimento e objetivando na universalização. Então, o que trouxe a 14026 de diferente, né? Ela trouxe um prazo, né, de que os municípios têm até 2033 e, no caso de estados, até 2040, para universalizar os serviços públicos de saneamento. Além disso, o que ela fez? Ela vedou o contrato de programa, né? Embora exista uma discussão aí que a gente tem que atentar
por uma tentativa do governo federal de resolver a questão que ficou para as companhias estaduais que não tinham seus contratos regulares, né, e válidos, né, como é o caso do Maranhão, por exemplo, que é o único contrato que a CAEMA tem com Imperatriz, né, com o município de Imperatriz, que foi feito um contrato de programa, que por sinal fui eu que fiz, mas porque havia plano de saneamento, à época havia uma agência reguladora de saneamento, regulando os serviços de saneamento, e a gente conseguiu regularizar o contrato com a Imperatriz, mas ele colocou o governo federal, por meio desses decretos 11.466 e o 11.467, ele colocou mais um prazo, novamente um prazo, com o objetivo de tentar resolver a questão a regularização dos contratos, né? O que mais que a lei trouxe? Ela incentiva a participação da iniciativa privada na prestação de serviços, eu já tinha comentado sobre isso, através das concessões, das parcerias públicas privadas, das subdelegações, né? Ela uniformiza a regulação, impõe a sustentabilidade dos investimentos, essa questão é uma questão relevante, porque a gente tinha uma discussão nacional sobre agências reguladoras, por exemplo, no estado de Santa Catarina, me lembro uma época em que eu estive lá fazendo uma palestra ainda pela AESB, e eles tinham 3 agências reguladoras, às vezes, regulando o mesmo contrato. Então, tinha uma agência metropolitana, tinha uma agência municipal e tinha a agência do estado. Enfim, isso é um absurdo, mas acontecia, e as 3 querendo cobrar também pelo serviço delas. Então, assim, não existe um cenário em que isso é viável, que isso é possível, que é razoável. Então, essas questões que começaram a acontecer por todo o Brasil, agências reguladoras fazendo exigências que não eram razoáveis, agências reguladoras criando agências, como é o caso, por exemplo, do Distrito Federal, que eu considero uma anomalia. A própria agência é considerada o poder, o titular. Então, essas questões, apesar de ser uma ótima agência reguladora, a ADASA, lá do Distrito Federal, ela é que concede os serviços, né, para a companhia, e ela mesma regula e fiscaliza, quer dizer, uma anomalia dentro do processo de regulação. Então, a vinda da ANA, que era uma discussão que havia desde a época da discussão do anteprojeto da lei de saneamento, que muitas pessoas, e sobretudo da época da regulamentação, a vinda da ANA veio para equacionar, e não que o pessoal da ANA quisesse regular o setor de saneamento, havia lá internamente uma vontade muito grande de que isso não acontecesse, mas eles vieram exatamente para tentar definir diretrizes mais isonômicas para todo o país, que pudessem orientar os estados que ainda não tinham, que não têm agência reguladora, ou que não tinham a regulação efetivamente implantada, e que também pudesse parametrizar, porque é até difícil no mercado em que você coloca a iniciativa privada, você tem uma regulação toda desparametrizada, cada canto é de um jeito, e isso às vezes favorece ou desfavorece o investimento privado no setor. Pode seguir. Ela estimulou também, é importante dizer que a lei, embora ela tenha desfeito, digamos assim, a possibilidade do contrato de programa, por outro lado, ela reconheceu que, assim, saneamento não dá para se tratar de forma isolada o tempo inteiro. E essa era a grande discussão em torno do Supremo, quando nós visitávamos os ministros, a discussão era a seguinte, vamos citar o exemplo do Maranhão como exemplo. São Luís e Imperatriz são cidades superavitárias, são cidades em que você consegue investir, você consegue prestar o serviço, pagar pelos serviços com a tarifa que você arrecada. Mas você tem, no universo de 217 municípios, e dos cento e muitos que a CAEMA, não sei exatamente, 143, se eu não me engano, que a CAEMA atua, você tem um universo apenas de cerca de 30 municípios viáveis economicamente, um estudo até que eu fiz à época em que estava na CAEMA, exatamente porque o nosso objetivo na ocasião era verificar como equacionar os municípios que não têm viabilidade econômica e financeira, como gerir
um sistema em que você, a partir da lei de saneamento, precisa individualizar os custos, em que você precisa criar mecanismos para avançar no sentido da universalização, mas quando você tem muito mais sistemas deficitários do que superavitários, e os sistemas superavitários ainda deficientes, como é o caso, por exemplo, de São Luís, com um percentual de cobertura de esgoto muito pequena, como é o caso, por exemplo, também de Imperatriz e de todos os municípios do Maranhão, porque o investimento em esgoto no Maranhão está concentrado em São Luís, Imperatriz e ali na região de Barreirinhas, né, ali no município de Barreirinhas. Então, como viabilizar saneamentos com um sistema deficitário? Então, quando a gente olha para isso, fica muito claro que o instrumento da regionalização dos serviços públicos de saneamento é um instrumento necessário, sobretudo em estados onde você tem um número muito elevado de municípios com baixo IDH, com dificuldades para você avançar por meio de investimentos apenas com a arrecadação tarifária. E aí também estabeleceu as diretrizes para as contratações de serviços de saneamento com ênfase na competitividade, na transparência e na eficiência. Houve um enfoque muito grande com o objetivo de deixar claras as regras do jogo para que o privado, quando viesse, soubesse exatamente o que ele vai investir, ele tivesse, com base no plano de metas, com base no plano de investimentos, ele soubesse exatamente quanto que ele vai investir, para que ficassem bem caracterizadas as outorgas. Infelizmente, no Brasil, essas outorgas muitas vezes foram cobradas não para investimento em saneamento, mas para pagamento de dívidas dos estados. Muitas empresas do país foram vendidas não com o objetivo de utilizar esses recursos para investir em saneamento básico, mas com o objetivo de usar esses recursos para pagar dívidas dos estados atolados aí com os seus orçamentos. E também, é importante dizer, a gente está focando um pouco na questão da água e esgoto, mas ela também estabeleceu lá, ela alterou a lei, né, de resíduos sólidos para estabelecer um prazo máximo para encerramento dos lixões e a destinação adequada dos resíduos sólidos. Pode avançar, por favor. E aí, quais são as obrigações dos municípios, né? Muitas obrigações se mantiveram, aquelas que já continham na lei de saneamento, que é a obrigação de elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico. É importante dizer aqui que no Maranhão a gente teve um trabalho discutível, né? Até o conteúdo dele, mas houve um trabalho da FUNASA, da entrega de mais de 116 planos, se eu não me engano, de saneamento. Assim, discutível porque houve, infelizmente, no meio desse processo, muitos atrasos, muitas paradas, enfim. E aí houve a pandemia também no meio desse processo. No entanto, não deixa de ser um instrumento que pode e deve ser utilizado pelos municípios. Alguns pegaram esse plano e nem levaram para a Câmara Municipal para aprovação. Outros, os municípios, sobretudo, que exigem, né, que tenha que ser por meio de lei. Há uma discussão, inclusive, se pode ser por decreto ou por lei, né? Em alguns estados, vários municípios adotaram decreto e outros utilizam lei, e isso vai muito da orientação da lei orgânica. Mas, enfim, muitos municípios simplesmente nem sabem que foi feito esse trabalho. Recentemente, eu tive no município de Morros, e disse, olha, procurem, porque vocês têm esse plano municipal, ele foi entregue pela FUNASA, se vocês não têm com vocês, procurem a FUNASA, porque vocês têm que utilizar isso, porque é um plano que tem todos os componentes. Então, assim, foram 116 planos, se eu não me engano. Não sei se Barreto tem essa informação, Barreto. Eu tenho, vou já pegar aqui o número certinho. Se não me engano, foram 116 ou 114, alguma coisa assim, porque assim, havia municípios alguns municípios que quiseram, outros não quiseram. Eu nunca entendi o porquê que o município não ia querer receber um plano de graça, mas enfim,
a obrigação dele na época era só fazer as audiências públicas, né, e não era nem de pagar por nada, era só receber e participar das audiências públicas. Mas, enfim, o novo marco manteve a questão do plano, que é condição de validade dos contratos. Então, assim, muita gente assim, mas eu tenho, aliás, eu não vou falar mal do Maranhão, não, eu vou falar mal do Brasil nesse sentido, né? Meu estado, por exemplo, a SEDAI teve para renovar os contratos, utilizou o plano diretor para renovar contratos. Não, o contrato é válido. Não, esse contrato não é válido, a lei é muito clara. Então, manteve também a lei a questão aí colocou a questão da prestação do serviço diretamente ou a concessão, e aí tirou aquela questão do contrato de programa, ou seja, não pode mais a companhia estadual prestar o serviço diretamente, a não ser que seja mediante licitação, e aí tem uma discussão, tá? Muitos colegas, e alguns reconhecidos nacionalmente, Barreto com certeza já ouviu falar do Vladimir, conhece o Vladimir Ribeiro, defendem um modelo dentro das regiões e das micro-regiões, das regiões metropolitanas, micro-regiões, né, dos blocos, em que o Estado, em que as companhias estaduais possam continuar prestando serviço partindo do pressuposto de que a titularidade é compartilhada. Essa tese encontra respaldo no Supremo. No entanto, há uma discussão jurídica sobre isso, tem vários debates sobre isso. Quem tentou fazer isso teve problema, em alguns casos, em outros não, em outros avançou. Então, eu particularmente prefiro me abster da opinião nesse sentido, embora eu ache que o objetivo tem que ser resolver. O meio para resolver é o menos relevante, deveria pelo menos ser assim, mas... Bom, e aí definiu a questão do regulador e fiscalizador, que já estava lá na 11445, mas o importante aqui é deixar claro o seguinte, um dos pontos que eu vou falar à frente, que Barreto até pediu para eu mencionar mais objetivamente, que é a questão da utilidade das redes. Quando a gente trata disso, a gente vê, claro, muitas obrigações que antes não estavam bem definidas de quem era o papel de cada coisa, né? Então, assim, quando veio a 14026, muitas discussões, como, por exemplo, eu passo com a minha rede de esgoto na porta da sua casa, mas você não quer se ligar porque você tem um sistema próprio de tratamento de esgoto. Você tem ou não que se ligar? Eu posso ou não cobrar de você? Essas discussões que havia, muitos debates dentro do judiciário sobre a possibilidade ou não de você cobrar, sobre a obrigatoriedade ou não de você se ligar na rede, a 14026 veio e colocou expressamente, está lá, você tem que se ligar à rede, está lá, você tem que pagar pela disponibilidade do serviço. Então, essas definições, em alguns casos, elas se tornaram muito mais claras, e aí são os aperfeiçoamentos que foram muito bem-vindos da 14026. A definição de normas e parâmetros para atendimento essencial e volume mínimo per capita, olha, eu me lembro desde a lei de saneamento que a gente queria botar dentro da lei qual era o volume mínimo per capita. E aí a principal discussão era, gente, mas o volume mínimo per capita num estado abundante em recurso hídrico é um, e no outro é outro. Eu falei, não, mas todo mundo tem que economizar a água. E havia uma discussão e a gente nunca conseguiu chegar a esse número. E aí entra as normas técnicas e tal. Mas o fato é que essas definições, eu particularmente até hoje, mas eu confesso que eu nunca mais pesquisei, até hoje eu não vi nenhum estado efetivamente disciplinar nisso, à exceção das próprias agências que acabaram emitindo alguma coisa ou outra sobre esse assunto. Pode avançar, por favor. Bom, aí a questão da universalidade do serviço, o acesso universal já estava na 11445, mas aí o que trouxe foi a 14026, foi o prazo. Tem uma pergunta aqui, de quem é a obrigatoriedade de fazer a ligação à rede? Do consumidor. Do consumidor. Agora, sim, a lei 14026 trouxe uma inovação nesse sentido. O que ela trouxe? Que no caso do consumidor de baixa renda, e que, enfim, a gente infelizmente tem muitos, essa ligação, se não for feita pelo consumidor,
há uma possibilidade de ser assumida pela empresa e ela ser feita, mas ela precisa ser feita e ela tem prazo para ser feita, que é um prazo de 1 ano a partir da disponibilização da rede. Então, assim, mas essa obrigação é do consumidor, o que é um problema, porque qual é a característica geral, quem entende um pouquinho de saneamento ou quem mora em casa sabe talvez um pouco melhor sobre isso. Normalmente as casas, e sobretudo as construções antigas, o esgoto fica no fundo da casa, né? A ligação para a fossa séptica, para o sumidouro, quando é o caso, ou enfim, o lançamento normalmente fica no final da casa. E aí vem a companhia de saneamento e coloca a rede de esgoto, que fica, obviamente, na frente da casa, né? E aí o custo para remanejar essa ligação e passar ela para frente da casa e receber. Eu tinha muita, na época que eu era da SEDAI, eu tinha muita ação de consumidor nesse sentido, porque as pessoas dizem assim, mas eu não tenho dinheiro, e outras no Rio de Janeiro, aqui também tem muito isso, mas no Rio bastante, casas geminadas, umas nas outras, coladas umas nas outras, onde não havia, e na verdade para você passar com a rede, você tinha que passar por dentro da casa. Como resolver e equacionar essas questões e as soluções técnicas para isso? Enfim, é um problema aqui de difícil solução, mas o fato é que essa obrigação é do consumidor, é responsabilidade do consumidor, excetuando os casos de baixa renda em que a pessoa não tem condições, aí isso pode ser assumido pelo prestador de serviço. Bom, a questão do controle social, ela sempre esteve presente desde a 11445, enfim, na avaliação das políticas públicas, no plano de saneamento básico, e acho que isso tem sido até aqui no Maranhão bastante colocado, porque, por exemplo, São Luís, eu me lembro que quando eu cheguei aqui, o primeiro contrato que eu tentei renovar na CAEMA foi de São Luís, e na época havia uma discussão em torno do controle social, havido na discussão do plano de saneamento que tinha sido findado, se eu não me engano, em 2014, algo assim. E aí era discussão da participação, se houve ampla participação, divulgação e tal, enfim, o fato é que, infelizmente, à época, antes de sair da CAEMA, não consegui resolver a questão contratual de São Luís, em razão da ausência do plano de saneamento. A questão da definição de direitos e deveres dos usuários, já estava bem claro, mas aí também vem a agência, a ANA, ainda não existe uma parametrização sobre isso, mas a ANA tem trabalhado na edição de regulamentos e de normas para parametrizar o mínimo, né? A gente sabe o básico daquilo que já foi definido, as agências reguladoras de referência do país, Arcesp, a DASA, enfim, Arce, aqui no Nordeste, e muitas outras, já tinham feito um belo trabalho nesse sentido, mas a ANA entrou nesse processo parametrizando e incorporando as orientações a respeito disso. Inclusive, têm sido promovidos cursos com o intuito de exatamente capacitar as agências reguladoras. Inclusive, a própria a Associação das Agências Reguladoras, a ABAR, tem um trabalho bem relevante sobre isso. A questão da implementação do sistema de informações, gente, esse sistema de informações é realmente um problema. Um problema, primeiro, porque até hoje as companhias e os prestadores de serviços de saneamento têm dificuldade para preencher o Sistema Nacional de Informações de Saneamento, porque ele é um sistema complexo, ele demanda informações que as empresas muitas vezes não possuem, e há uma dificuldade. Assim, eu me lembro que um caso prático da época que eu era da SEDAI, em que eu estava cuidando da parte de regulação da empresa, exatamente para que a gente se adequasse à Lei 11445, a gente já sabia o que vinha na lei, então a gente estava se preparando para o que estava vindo, e aí eu respondia pelo setor jurídico, e a gente estava fazendo a parte da regulação, preparando a companhia para a regulação. E um dos pontos que
eu peguei, foi o SNIS, para analisar o SNIS da companhia. E aí, a primeira coisa que eu me deparei foi pela quantidade de informações erradas que a companhia prestava para o sistema de informações de saneamento. E aí, eu disse, olha, essas informações aqui da área jurídica, elas estão erradas. E aí, fiz os apontamentos, apontei os documentos que provavam que estavam erradas e levei para o presidente. Aí o presidente disse assim, mas eu não vou mudar, porque se eu mudar eu tenho que justificar. Aí se eu justificar, eu vou ter um problema lá no Ministério da Cidade. Então vamos deixar a informação do jeito que está. Então assim, infelizmente até hoje tem isso. Eu não passei por isso só na SEDAI, não, também passei por isso na CAEMA. É uma realidade. Então assim, o sistema de informações de saneamento é uma boa fonte de dados, mas é uma fonte seletiva de dados. Então, se você olhar lá quantos contratos tem vigentes em alguns lugares, você vai achar que tem vários contratos vigentes que em tese adequados, mas na prática nem sempre isso é uma verdade. Bom, e a questão da intervenção ou a retomada da operação de serviço, no caso de descumprimento do contrato, já existia, isso já tem na lei de concessões, enfim, mas é uma reafirmação disso, que é também um instrumento, pode passar, por favor, é um instrumento que foi muito utilizado pelos municípios com o objetivo de retomar os serviços para privatizar, né? Aliás, se eu não me engano, a Imperatriz está tentando fazer isso nesse momento. Aliás, há algum tempo já. Não sei se tem alguém aqui de Imperatriz. Pode seguir, por favor. Bom, e aí como pode o Ministério Público ajudar com o novo marco? Primeiro, cobrança, né? Eu sei que vocês estão acostumados a fazer isso, mas o fato é, a gente não consegue avançar em saneamento se a gente não tiver um diagnóstico e um prognóstico. Não dá para você planejar ou imaginar como fazer sem você conseguir fazer uma equação econômico-financeira de viabilidade dessa prestação de serviço, seja ela por meio do aporte de subsídio do próprio município, seja ela contando com investimentos que possam ser realizados por meio do orçamento gerado à União. Claro que você não vai contabilizar isso como obrigação, mas você pode dimensionar a universalização do saneamento a partir do aporte de recursos, demonstrando que eles são inviáveis. Mas, assim, nada se faz sem plano de saneamento e da revisão desses planos que já existem aí. Não tem como pensar em universalizar sem você saber o que existe e para onde você quer ir. E assim, o Ministério Público é importantíssimo nesse processo, porque assim, os prefeitos não estão preocupados em fazer planos, eles não estão preocupados em planejar, né? A gente sabe como é que funciona o setor da infraestrutura de saneamento no país, né? Os prefeitos normalmente são motivados por questões políticas, de interesse político. Então, assim, a cobrança desses planos, e aí a boa notícia que meu amigo Barreto me deu hoje é que isso já está na pauta de vocês mais fortemente ainda agora, né? Então, a cobrança desses planos é fundamental, né? Os planos de água e esgoto, os planos de resíduos sólidos, eu não falo nem de drenagem, porque drenagem ainda é um sonho, mas eu acho que a realização desses planos é fundamental para a gente, em algum dia, chegar em algum lugar. A questão da regularização contratual é fundamental. Gente, o que tem de município, e olha, eu escutei isso recente de São Luís. Não, a gente tem um contrato válido até tal data. Não está válido. Né? O instrumento não está válido. É preciso colocar o plano de saneamento dentro desse contrato, é preciso ter um regulador e um fiscalizador atuando nesse contrato. Eu não posso conceber uma validade dentro de um documento que não está pautado no que a lei de saneamento colocou. Os prazos já foram todos ultrapassados. Então, é preciso cobrar a regularização contratual. É preciso que os municípios vejam quanto é essa conta de prestar serviço dentro da sua localidade, porque muitos municípios, óbvio, eu não vou discordar das deficiências que existem das companhias, da companhia estadual, e não é só aqui, é em todo o Brasil, elas existem, elas são um fato. No entanto,
muitos municípios não têm nem ideia do quanto custa fornecer água e esgoto dentro do município, não tem ideia do quanto custa a instalação de uma rede de água, de uma rede de esgoto, ou de uma estação de tratamento. Então, o momento de regularizar o contrato, eu passei por isso. O atual chefe da Casa Civil, o doutor Madeira, ele foi prefeito de Imperatriz à época em que eu renovei o contrato com a Imperatriz. E eu me lembro que quando nós passamos alguns meses negociando esse contrato, porque ele queria investimentos para determinadas áreas que eram muito carentes, ele fez exigências para cumprimento dos planos, ele fez exigências para cumprimento dos prazos. E eu me lembro que quando a gente começou a discutir em cima, pautado, porque ele já tinha um plano de saneamento que ele tinha feito com recurso do governo federal, da Caixa Econômica, e quando a gente começou a discutir sobre essa questão, ele começou a ver o quanto custava caro, e não que ele já não soubesse uma parte, porque já havia várias localidades em que o próprio município prestava, tinha os postos que eram operados pelo município, né? Que era uma das demandas, inclusive, dele, de que a CAEMA assumisse esses postos. Mas, enfim, é caro prestar esse serviço, e é preciso que o prefeito tenha conhecimento disso, né, e que ele participe dessa gestão. A questão do regulador e fiscalização, nossa, como é importante a existência de uma agência reguladora estruturada. Quando eu estava na CAEMA, eu me lembro que na época a Arsema era a agência reguladora e eles começaram a emitir cobrança para a CAEMA. Eu disse assim, eu não vou pagar, né? Eu não vou pagar, não, a CAEMA não vai pagar. E aí eu me lembro que na época 2 presidentes disseram assim, mas por que você não vai pagar? Eu falei, porque eu não tenho contrato que me autorize repassar isso para a tarifa. Eu não tenho, de fato, uma atuação da agência reguladora. O estudo da tarifa para reajuste e revisão tarifária, quem faz sou eu aqui dentro, e passo para vocês promoverem o reajuste e revisão. Então, vocês não têm como cobrar. Então, assim, a gente ainda não tem aqui no Maranhão, né? A gente tem a MOB, hoje responsável que tem no seu braço o saneamento básico. No entanto, eles não têm de fato, eles têm de direito, mas não de fato, uma atuação como regulador e fiscalizador de serviços públicos de saneamento básico. E isso é fundamental que aconteça, seja por meio da MOB, seja por meio de agências municipais, seja por qual instrumento for, não é preciso equacionar essa questão, mas é preciso implementar regulação e fiscalização, até para que você tenha um cenário de atração de investimentos para o Maranhão. Porque, veja, a gente está hoje numa nova realidade de que virão novos recursos para a área de saneamento, tal qual aconteceu com os PACs, né? Só que o Maranhão hoje não tem condições econômicas, aliás, não é condição econômica, não tem condição de preencher os requisitos necessários para acessar esses recursos públicos federais. Então, quem que pode ajudar e auxiliar nesse processo? Quem é que pode atuar em cima dos contratos? São os reguladores e fiscalizadores. Se você não tiver submetido às normas da ANA, atendendo os requisitos da ANA, você não tem acesso a recurso público federal. Há, por outro lado, uma sinalização dentro desses decretos que vieram de ajuda e suporte às companhias que ainda não conseguiram regularizar os seus contratos. Isso tem um prazo. No entanto, assim, é preciso lembrar que esses decretos estão sendo objeto de discussão dentro do Congresso. Existe um PDL 098 que tenta derrubar esses decretos. Então, pode ser que essa ajuda não venha, e assim, é fundamental que a gente possa cobrar a elaboração dos planos, que a gente possa cobrar uma agência reguladora que, de fato, esteja vinculada com a ANA e esteja regulando os contratos, esteja fiscalizando e esteja contribuindo para que novos contratos sejam feitos. Enfim, outra forma do Ministério Público contribuir é numa questão muito relevante hoje em dia. Ainda as empresas têm um déficit muito grande de tratamento de esgoto no país, de ligações de esgoto no país. O déficit de água existe, mas ele ainda é pequeno, né, se comparado ao déficit de esgoto. E
as empresas precisam, né, o Estado precisa, os municípios precisam de uma parceria com o Ministério Público no sentido da ociosidade das redes. Pode passar, por favor. E aí, nesse sentido da ociosidade das redes, pode passar, por favor, eu queria mostrar para vocês o que está na lei, né, que é o que eu já falei, que toda a ligação, rede pública de abastecimento de água, esgotamento sanitário, a pessoa tem que estar ligada a ela, se ela estiver disponível, e ela está sujeita a pagamento de taxa, tarifa, outro preço público, né, porque os casos das autarquias, que ainda existem. Segue, por favor. E aí tem 2 dispositivos nos parágrafos 6º e no parágrafo 7º, que eles dão 1 ano para que os usuários se conectem, né, às edificações, as edificações se conectem à rede de esgoto disponíveis, né, e se isso não acontecer, o prestador de serviço pode realizar essa cobrança mediante a conexão, mediante a cobrança do usuário. Ele pode chegar lá e cobrar do usuário. Isso é tão complexo, é tão difícil, porque, veja, as companhias não têm poder de polícia, né? O regulador e o fiscalizador não estão atuando. Então, assim, é mais que urgente, assim, unirmos esforços no sentido de todos juntos tentarmos operacionalizar isso, de viabilizar que isso aconteça. Porque entrar na casa de uma pessoa sem poder de polícia para poder fazer uma instalação para ligação à rede, ainda que a gente cobre dessa pessoa, é uma dificuldade. Enfim, mas é preciso ser feito, porque senão a gente nunca vai equacionar essa questão. E a outra questão é que, assim, a gente tem o titular ou a agência reguladora, né, e aí existe até uma discussão sobre isso, porque o titular vai fazer isso por meio do órgão ambiental, né, quem é que vai fazer? A companhia não pode fazer, o prestador de serviço não pode fazer. Então, mas ele tem aí até 31 de dezembro de 2025 para verificar e aplicar o procedimento previsto no parágrafo 6º. Se ele não fizer, ele está sujeito à cobrança de multa. Então, vamos avançar? E aí eu trago para vocês, pode avançar, por favor, o slide, um desenho esquemático de como e assim, essa apresentação depois pode ser passada para vocês, a título de consulta, se vocês precisarem, mas para demonstrar, para quem não é, obviamente, da área técnica, né, é um pouco óbvio por conta dos nomes, né, mas o que é uma ligação ativa, o que é uma ligação inativa, a pessoa tem, às vezes, lá a rede, mas ela, por algum momento, pode ter sido rompida. Uma ligação tamponada, porque muitas vezes a pessoa não está pagando, né, pela prestação de serviço. Quando a pessoa não tem a interligação, né, porque existe uma caixa, aqui no Maranhão, eles fazem uma caixa, até conversei hoje com o Carlos Rogério sobre isso, que é o diretor da KM, eles fazem uma caixa de cerca de 70 centímetros, em que eles deixam lá à disposição para que a pessoa faça a ligação lá diretamente. Né, mas para isso, às vezes, ela precisa fazer a ligação internamente, ela precisa remanejar a tubulação dela para frente do imóvel. E aí tem a ligação factível, né, que é a ligação em que a rede já está passando, mas não tem essa caixa e ainda não tem a possibilidade de ligar esse imóvel. E tem a ligação em potencial, onde a rede nem sequer está passando. Esse quadrinho aí, eu peguei do Trata Brasil, pessoal. Vamos seguir? Bom, aí eu trago para vocês, o Barreto, até passei isso para ele falou, eu conheço esse trabalho. Um amigo da ARCE, a Agência Reguladora do Ceará, fez um grande trabalho lá em parceria com o Ministério Público, até passei os instrumentos para o Barreto, não sei se ele já tinha, mas fica à vontade para quem quiser utilizar, foi disponibilizado lá pelo amigo da Agência Reguladora do Ceará, o Alceu, que, aliás, te mandou um abraço, Barreto, quando eu falei que para que é um grande ele ia ser amigo. utilizado. Ele é excelente. Alceu também tem longa estrada, ele foi da Sabesp, antes de ir para o Ceará.
Então, enfim, vocês veem aí a questão da participação houve nesse projeto aqui, né, ele demonstra aqui os lugares em que houve a participação e que houve a gratuidade da execução, e em alguns lugares houve a imposição de multas, outros lugares foi a notificação ambiental, e houve, em outros, uma atuação do Ministério Público, autuando aí os imóveis que não tinham feito a ligação. E interessante é que, assim, em alguns casos bem-sucedidos disso, de ociosidade de rede, os mais bem-sucedidos são sempre aqueles em que a companhia encontra uma solução para subsidiar o pagamento dessa ligação. Porque, veja, não é só a questão de quem tem baixa renda, é uma questão de todos, né? Enfim, fazer essa ligação, muitas vezes, é um valor muito alto. E muitas empresas, as empresas que avançaram, como é o caso, por exemplo, do Espírito Santo, lá a Companhia de Saneamento, a Cesan, elas avançaram quando conseguiram subsídio para poder a pessoa pagar. E aí, às vezes, a companhia entrava com um percentual e a pessoa entrava com um valor percentual. Nos casos de baixa renda, a companhia assumia integralmente esse custo, né, de fazer essas instalações prediais para fazer a ligação na rede. Então, veja, é uma solução que precisa ser encontrada, e eu acho que aqui no caso do Marão, ela passa por isso, ela tem que passar por um subsídio, porque a gente sabe a realidade do Estado. Pode avançar, por favor. Mas é uma solução que precisa vir, né? Eu trago aqui umas informações de dois sistemas que foram feitos recentes pela CAEMA, o investimento aí grande, né, e o benefício grande para vários habitantes. Pode seguir na próxima, vocês podem olhar de novo. Tem mais dados aí aonde foram, e a informação que eu tenho é que, e aí segue adiante, tem aí alguns números, a informação que eu tenho é veja, ó, ligações factíveis de esgoto, 8.115, economias de esgotos, 10.504, população a ser beneficiada, 38.235. Então, 8.000 ligações que podem ser acrescidas, e isso, assim, não é um número 100% fechado, tá? Eles não têm esse dado muito detalhado, eu trabalhei bastante aí, pedindo a eles há alguns dias isso, mas o que eles conseguiram me dar foi em relação a isso para São Luís, né? O Carlos Rogério, que inclusive agradeceu aí, Barreto, a parceria no sentido de tentar fazer com que haja essa menor ociosidade, essa parceria do Ministério Público sempre promovendo aí o meio ambiente, aí atuando para promover aí essa ação importante para o meio ambiente. Ele disse que a ociosidade hoje é cerca de 80% dessas novas redes instaladas, então é algo muito significativo. Eu era moradora do Olho d'Água até 3 anos atrás, quase 3 anos atrás, e eu tinha um sistema próprio, né? Eu tinha uma pequena ETzinha que eu fiz na minha casa. Mas pouco tempo depois que eu construí, a CAEMA passou. Na minha casa ela não chegava porque ela era mais baixa do que a rede, né? Mas eu vi casas de pessoas com plena condição de fazer ligação na rede, não fazendo. E essas mesmas pessoas, a gente via aquele caninhozinho levando para a praia o esgoto. Então, assim, é realmente uma situação complicada. Assim, você vê casas, construções que a gente sabe que a pessoa tem plena condição de fazer essa ligação, mas que não fazem. Então, essa parceria é fundamental. Eu acho que o Ministério Público tem pleno nesse sentido. Pode seguir, por favor. Bom, e aí, encerrando essa questão da ociosidade das redes, eu sei que Barreto quer falar um pouco sobre isso, mas eu vou deixar aqui para vocês, eu não quero mais tomar tempo, porque eu acho que eu já falei demais, eu nem sei quanto tempo eu falei, mas eu já falei demais, mas eu queria deixar aqui para vocês nos slides, para que vocês possam ver, da outra contribuição em relação aos resíduos sólidos, pode ir passando rapidamente,
que foi trazer né, ela renovou os prazos lá da 12305 em relação aos resíduos sólidos, né, alguns prazos aí estão aí agora, e colocou a questão dos planos aí como contribuição para que a solução venha depois, né, do aterro. Pode avançar. E aí, mais embaixo, pode ir. E aí, mais embaixo, eu trago alguns dados gerais do saneamento, depois eu vou passar para o Barreto, para quem tiver interesse, eu tenho 2 apresentações que me nortearam na elaboração desses slides, pode ir passando, porque são só dados. São dados que foram produzidos pela ESB, peguei lá com meu amigo Sérgio esses dados, que eles produziram recentemente, apresentaram, e dados aí que mostram os números de Norte, Nordeste, a realidade em termos de água e esgoto, conforme a abrangência do prestador de serviço, se é local, se é privado e tal. Uma defesa deles aí do público, né, que é natural, a ESB representa as companhias estaduais de saneamento públicas, apesar de ainda ter lá a Saneatins, mas, enfim, de qualquer forma, dados que muitas vezes derrubam, aí é importante a gente ter esse filtro, né, das informações. A gente muitas vezes assiste o Jornal Nacional e assiste os noticiários, vê informações sobre o saneamento, que muitas vezes colocam as companhias como sendo vilãs, né, do saneamento, é como se não houvesse uma preocupação com os investimentos, né? A gente sabe que existem algumas vilãs, sim, nessa história, mas a gente sabe também que muitas vezes os números e as informações são para vender aquilo que é de interesse, né? E a gente sabe que o interesse de privatizar, né, tem preponderado aí no Brasil. E uma informação para dar para vocês que vocês devem ver, como o Jornal Nacional, né, boa parte é notícia do Rio de Janeiro, vocês devem ter visto, depois que privatizou a SEDAI, a praia de Botafogo agora já é balneável. Eu quero dizer para vocês que a praia de Botafogo já é balneável há muito tempo. A questão é que ninguém divulgava isso, né? Então, é importante, assim, e eu não estou dizendo que a companhia privada ela não tenha oferecido vantagens, eu não estou dizendo que a gestão privada não traga vantagens, ela tem suas vantagens, mas o que eu quero dizer é que os mocinhos e os vilões dessa história nem sempre são aqueles que nos contam. Às vezes, eles estão fantasiados de mocinhos e, na verdade, eles são, muitas vezes, vilões. O fato é que, no Maranhão, existe uma grande questão, que é a equação econômico-financeira, para dar viabilidade à universalização dos serviços de saneamento. O Estado, sozinho, não vai conseguir fazer isso. Os recursos públicos federais, ainda que venham, é preciso que o Estado se habilite a isso, e para isso ele precisa cumprir uma série de requisitos que hoje ele não cumpre, né? Então tem que haver muita boa vontade. No passado, na época do PAC, às vezes as empresas assinavam uns termos em que elas se comprometiam a cumprir enquanto executavam os contratos. Eu não creio que isso vai acontecer dessa vez, né? Então, o que a gente precisa é fazer com que a máquina estatal e os municípios também se aparelhem dos seus planos, que o Estado se aparelhe de agência reguladora. Eu acho que no caso do Maranhão não dá para pensar em regulação municipal exclusiva, eu acho que a gente tem que pensar em regulação regional, regulação estadual. Eu acho que a regulação municipal é inviável, na maior parte dos casos, dos municípios, né? E a gente precisa, além disso, encontrar recurso para investir e racionalizar esses investimentos de forma que a gente possa trazer recurso para a empresa para que ela possa investir, porque a gente precisa recuperar também o que se perde, a perda econômica, a perda comercial da CAEMA, ela é uma perda muito elevada. O índice de inadimplência é uma coisa absurda e é, assim, impossível fazer saneamento, é impossível investir em saneamento sem recurso. E a gente precisa encontrar essas equações, e eu acho que o Ministério Público, com as mentes pensantes
e nobres que temos e empenhadas nesse tema podem contribuir e ajudar muitíssimo nesse processo. Obrigada aí, perdão pelo excesso de fala. Obrigado, Beth. Muito pelo contrário, a sua fala, como eu disse para todo mundo, seria a melhor fala, porque você trouxe realmente um contexto que é necessário do Ministério compreender. Eu só tive que entrar várias vezes também pelo celular, porque a conexão aqui na promotoria começou a cair, né, como já aconteceu outras vezes. Primeiro, Beth, te parabenizar, eu acho que sua palestra é excelente, é isso mesmo que a gente precisa que o MP compreenda. Um ponto importante que eu queria começar só para fazer, tipo assim, gente, eu vou fazer só um complemento, porque a Elizabeth falou tudo que a gente precisava ouvir. Primeiro, Beth, que é uma prioridade nossa a questão da agência reguladora. Vai ser uma das prioridades nossas agora no desdobramento do projeto Águas Claras, é cobrar a agência reguladora. Por quê? Porque para combater a ociosidade de rede, precisa também de uma agência reguladora fixando aqueles prazos. A primeira fase do projeto de combate à sociedade de redes, ele começou no ano passado, ele se iniciou pela instauração de procedimentos pelas promotorias, notificação para o Estado, notificação para os municípios, notificação para as companhias de saneamento. É a primeira fase de levantamento, mas a fase que vem agora é exatamente essa, de efetivação. Então, a agência reguladora para a gente é fundamental, adorei. Vou mandar um abraço para o nosso amigo Alceu lá, que na agência reguladora do Ceará, companheiro de Trata Brasil, muito bom. Aquele slide muito bom para explicar o que é a ociosidade de rede, e o material que você mandou, com certeza eu vou compartilhar para a gente conseguir deslanchar. Por exemplo, o que você falou sobre o que está acontecendo no sistema Canaã, eu tive a reunião, acho que 2 semanas com a AKM, nós ponderamos exatamente isso. O município de São Luís tinha que fazer a parte dele também. Ou seja, como é que você vai dar a BITS para uma pessoa que tem a rede na frente e ele não se conecta? Né? E aqui em São Luís isso é um problema grave. Eu não vou dar nomes aqui, mas nós tínhamos grandes geradores, como hospitais, supermercados, que não tinham ligação com a rede coletora de esgoto bem na frente. E aí entra um ponto importante. Nesse processo de universalização do saneamento, gente, que traz para nós, na área ambiental, uma consequência importante, ou seja, quando a gente passou, Beth, é interessante mostrar o seguinte, o MP brasileiro sempre atuou na área do saneamento, mas de uma forma muito reativa. Em que sentido? Sempre existiram as ações civis públicas para obrigar o Estado e a companhia a despoluir um rio, a despoluir uma baía, uma praia. Essas ações são importantes, elas vão continuar a existir. Mas essas ações sozinhas, elas não trazem o resultado. A gente precisa de um resultado mais eficiente. E aí a gente começou a enxergar o quê? Que se o MP participa da implementação da Lei de Política Nacional de Saneamento Básico, ele começa a injetar, inclusive, recursos. A ociosidade de rede, por exemplo, um dos fatores dela é melhorar a própria arrecadação da companhia. Sim. E isso permite que aquela companhia comece a arrecadar melhor, ganhe um equilíbrio econômico-financeiro. Porque, como muito com o que a Elizabeth falou, acho que é importante, gente, o privado tem sua relevância, o privado no Brasil responde por 4%, 5% do que tem de saneamento no Brasil. A maior parte é companhias estaduais e depois autarquias. Nada contra, né? Eu sempre falo, nada contra, desde que tenha controle social, desde que tenha transparência, se sabe exatamente por que nós estamos fazendo isso. Eu estava em Niterói, Elizabeth, lá em 2004, quando a Águas de Niterói começou a ser montada, e eu assisti uma apresentação do Águas de Niterói. E o que ficou muito claro para mim, que realmente eles tinham um baita de um êxito com base numa estrutura que eles ganharam. Ou seja, tinha todo um investimento feito pelo SEDAI, pelo município. Então, eles disseram, olha, agora nós interligamos esse, agora nós melhoramos aquele. Eu digo, sim, mas o investimento vocês ganharam, né? Receberam pronto. Barreto, eu vou te interromper para te dizer, esse processo de Águas de Niterói é um processo que tinha até processo criminal em cima dele, né? Mas o que eu quero te dizer é, eles ganharam não só a infraestrutura de saneamento, como os prédios administrativos, eles se apropriaram de tudo, de tudo. E o mais importante, eles não sei como, né? Não sei como, conseguiram na justiça uma tarifa
que não pagava nem pelo valor do tratamento da água. Então, assim, eles compravam água do sistema lá do Imunana Laranjal, da SEDAI, e pagavam um valor que não subsidiava nem o pagamento da água. Por fim, esse processo acabou culminando num acordo que assim, a tarifa entre o que tinha sido estipulado e o que ficou na prática era quase que o dobro. E ainda assim foi um valor acordado para encerrar logo e tentar equacionar, porque a SEDAI estava cansada de ter prejuízo. Mas assim, é literalmente isso. E eles pegaram um sistema que eles tinham de investimento público por meio do PDBG, que era o Programa de Poluição da Baía Guanabara, praticamente todo o valor para investir em esgotamento. Então, eles fizeram propaganda às custas do dinheiro do Estado. Então, assim, esse exemplo assim, é o melhor que você deu. Foi exatamente isso. Quando eu assisti na época, eu percebi isso. Quando na apresentação eu digo, bom, tudo bem, porque nós conseguimos isso, conseguimos aquilo, conseguimos... Eles tinham, acho que, 1 ano, 2, 3, 4, eu digo... Na hora de fazer a conta, eu digo, sim, realmente, se você recebe tudo dado, o investimento todo, realmente eu também consigo fazer muita coisa. Entendeu? Agora, uma coisa, eu quero ver ele colocar o dinheiro privado dele desde o começo para ele recuperar em 20 anos. Para ele recuperar em 30. Aí é outra conversa. Vai fazer isso, ou seja, vai fazer uma parceria público-privada de verdade, o dinheiro que vai entrar do investimento é público, é privado, no primeiro, ele vai fazer os investimentos e vai amortizar num contrato de 25 anos ou de 30. Me prova isso que a gente está a favor, né? Mas, assim, é o que você falou muito bem. É um dos exemplos que eu gosto de dar, o Água de Niterói. Não sabia dos detalhes todos, mas ele me chamou a atenção nisso. Pois bem, gente. Então, assim, só complementando, para dizer para vocês... Diga, Beth. E só para te dizer também sobre isso que você falou da parceria do município, é fundamental. A gente tem um exemplo claro, o plano diretor de São Luís. Se aumentar o gabarito ali, daquela região ali, do Olho d'Água, aquela região toda... A infraestrutura, a pergunta é, a infraestrutura de esgoto que acabou de ser instalada ali, ela foi instalada para um gabarito de, sei lá, 30 andares, né? Não me lembro exatamente qual é o gabarito que ficou definido lá. Mas, enfim, ela tá apta a receber essa infraestrutura. Então, assim, essas discussões sobre ocupação do território, elas são fundamentais, e a participação do município é fundamental nesse processo, porque se ele permite a construção de gabaritos, acontece como tem acontecido, você passa pelo Renascença e várias áreas, regiões aqui em que você tem um número grande de edificações verticais, numa área que era praticamente horizontal há poucos anos atrás, e o que você vê? Bocas de lobo estouradas, porque elas não conseguem receber todo o esgoto, porque elas não foram previstas para receber todo aquele esgoto. E aí as pessoas, Caema é uma droga. Gente, ok, eu não vou discutir se ela é boa ou se ela é ruim, mas a gente não pode esquecer que alguns milagres ela ainda não faz, e a multiplicação de redes é uma delas. Para você substituir uma rede de esgoto é um custo altíssimo. É muito mais barato você instalar uma rede nova. Então, assim, ninguém para pensar que quando constrói... é ótimo, né? Prédio bonitinho, né? A Ponta da Areia, gente. Que é abastecida por carro-pipa. Por que é abastecida por carro? Porque não tem viabilidade. Por que se constroem aquelas sem viabilidade? Outra coisa, que aqui é super comum, a mistura de água de poço com água da rede da Caema. Isso, em vários estados, você tem multa, e multa pesada, porque isso é uma questão de saúde pública. Se você tiver uma contaminação, você não sabe se foi pela água do poço, se foi pela água da companhia, e mais do que isso, você mistura aquela água na rede de esgoto, e uma água que muitas vezes não tem nenhum controle. Então, sobrecarrega a rede. Exatamente. Nesse caso, por exemplo, você está contando do Renascença 2, eu ingressei com a ação, o tribunal confirmou, agora, já em sede de ação rescisória, suspenderam o cumprimento da sentença. E o que a gente botou na época? A gente provou isso, olha, a questão é uma só. Vocês projetaram para 10 pavimentos, aplicam solo criado, fazem 15, e o resultado a gente mostrou, está aqui. Todas as bocas de lobo vão estourar.
Por quê? Porque elas não foram dimensionadas para isso, né? Então, o que você colocou muito bem, tem necessidade de ter uma regulação, tem necessidade de ter um compartilhamento, e por isso que a gente está colocando o MP para trabalhar mais com isso. Porque, como eu digo, depois o promotor ou a sociedade só olha para a língua negra que desceu no calhau. Não se pergunta de onde essa língua negra surgiu. O que fez aquela estação elevatória explodir, se for uma estação elevatória? É porque ela foi dimensionada com uma quantidade e você joga 2 vezes aquilo. Então, assim, esse controle é fundamental, Beth. E esse projeto da Águas Claras, ele começa com a ociosidade de redes, mas ele vai pegar agora a área da regulação. Também concordo plenamente com você. Regulação municipal, não acredito em regulação municipal. Acho que regulação é estadual. Entendeu? É muito difícil você botar o regulador do contrato, aquela pessoa que fez o contrato, isso não creio que seja seguro. E assim, é dizer que daqui para frente a gente vai... Eu vou passar o material, gente, que a Beth passou para vocês todos, porque nós vamos colocá-lo em prática. Beth, nós convidamos você para participar com a gente, viu? A gente vai ter um outro momento para tratar com o município, com a agência metropolitana, né? E aí, lógico, você vai estar participando. A gente vai ter uma reunião já sobre a logística reversa, sobre a parte de saneamento, e vamos cobrar tudo isso. E assim, eu espero que os colegas tenham. Agora eu vou parar para se os colegas tiverem alguma pergunta para fazer, senão fico só eu e a Beth falando, e a gente gosta do assunto até o final da tarde. A palavra está franqueada, gente. Barreto, uma dúvida talvez bem simples. É necessário que haja uma entidade reguladora a nível municipal? Não, né? Não. A resposta é: a entidade reguladora pode ser municipal, o município tem que dizer quem é a entidade reguladora dele. Mas aí eu estendo essa pergunta para nível estadual. Considerando que a ANA, ela pode ser considerada primeiro, ela pode ser considerada uma entidade reguladora, afinal de contas é uma agência reguladora de águas, né? A ANA, isso já não superia a necessidade de se criar uma agência aqui no estado do Maranhão? Não, sim. Não, só peraí, eu acho que ele quis dizer a ANA regular aqui dentro do Estado, que não substitui, não. A ANA, ela vai trazer diretrizes, ela vai parametrizar, ela vai trazer resoluções e normas no âmbito financeiro, no âmbito técnico, mas ela não vai entrar no Estado para fazer. Quando veio a ideia de trazer a ANA, havia uma ideia de que talvez a ANA pudesse, na ausência de um regulador, atuar. Mas hoje essa ideia é descartada, né? O que precisa é que a agência reguladora esteja vinculada às normas da ANA, inclusive a condição de acesso para recurso público federal. Agora, é importante dizer o seguinte: nos casos em que você tem um serviço público regionalizado, em que você não tem uma individualização do serviço, ou seja, todas as etapas do serviço não acontecem dentro daquele município, eu não tenho captação, eu não tenho distribuição, eu não tenho lançamento dentro de um único município, você tem um claro identificação de uma prestação regionalizada, que por mais que não esteja formalizada, ela demanda a atuação de um regulador único para essa região. Porque, veja, qual é a questão? Por exemplo, eu vou citar sempre a situação de São Luís, que é bem típica, né? A água de São Luís vem de Santa Rita, né? De Santa Rita e Itapecuru, né? Do Rio Itapecuru, que passa, mas pelo que eu sei, a captação, outro dia um prefeito me corrigiu, me disse que começa lá em Santa Rita. Então, é o seguinte: a gente tem uma região metropolitana da Grande São Luís, né, que é, inclusive, a região que a AGEM representa. A regulação para essa região metropolitana, onde claramente o saneamento é uma função pública de interesse comum. Por quê? Porque eu não tenho água dentro de São Luís suficiente para abastecer São Luís. Então, assim, o lançamento de esgoto de São Luís, ele não compromete só São Luís, ele compromete toda a região. Então, eu preciso fazer com que o regulador ele seja único, porque eu tenho que parametrizar essas normas, porque senão o regulador vai estabelecer uma norma e o outro vai estabelecer outra mais amena, e muitas vezes quem sai prejudicado é o município ao lado. Na discussão do Supremo sobre a titularidade, a discussão técnica ganhou exatamente nesse sentido, quando os ministros conseguiram abrir os mapas
e aí a gente usava lá o caso do Rio de Janeiro, que é bem similar ao daqui, lá vinha do Guandu, que é o grande sistema de abastecimento de água. No Rio de Janeiro, diferentemente do Maranhão, você não tem poços artesianos como fonte de água, isso são só em residências isoladas e tal. A maior fonte é o Guandu, né, a estação de tratamento do Guandu. E o que acontece? Houve uma época em que tinha até uma discussão, fica onde o Guandu? Fica em Xerém, fica em São João do Meriti, porque os prefeitos queriam privatizar e queriam pegar o Guandu para eles, como se aquilo ali fosse deles. Então, assim, para além da questão da discussão de que não existe água municipal, né, só existe água como bem-estar do Estado e da União, tem a discussão ambiental, quer dizer, como que eu vou também, a questão do lançamento do esgoto. Não, por que eu vou tratar se o esgoto não fica dentro da minha cidade? Eu lanço ele num corpo hídrico que vai despejar em outra cidade. Isso acontece no Brasil inteiro, no sul do país, no Paraná. Já houve uma situação em que os dirigentes da Sanepar foram presos, exatamente por uma circunstância dessa. Então, assim, de uma operação de saneamento que havia o lançamento e ele comprometia completamente o município do lado, a questão do montante ajusante, e exatamente por quê? Porque não havia uma preocupação, um comprometimento com isso. Então, essas questões, por isso que a lei define que, no caso de prestação regionalizada, tem que ser uma agência reguladora única. E aí eu reitero aí o que Barreto estava dizendo, a regulação municipal, ela não tem uma efetividade. Agora, a fiscalização municipal, por outro lado, é algo interessante, porque ele está lá na ponta e ele pode contribuir nessa fiscalização, e não que ele controle ela, mas que ele tenha os agentes locais e que ele possa controlar os agentes locais de fiscalização. Esse eu acho que é um bom modelo, minha percepção de tudo que eu já vi por aí. Beth, é a mesma minha. O que eu sempre pondero? No caso da nossa cidade de Redes, quem vai dar a BITS, quem vai dar o alvará de construção, quem tem poder de polícia é o município. Agora, para ele saber se tem ligação de esgoto ou não, ele tem que perguntar para quem? Para a companhia de saneamento, ou seja, para o concessionário. Sendo bem claro, Rafael, a ideia da gente, aqui no centro de apoio, e conversando já com os colegas, é o seguinte, o Estado não tem hoje uma agência reguladora de saneamento básico para saneamento e resíduos. Ele não tem. Ele tem 3 pessoas dentro da MOB. Ou 4, né, Elizabeth? Acho que 3 ou 4. Você não consegue fazer regulação com 3, 4 pessoas. Entendeu? Você precisa ter uma agência, porque você tem hoje a situação. Só as regiões metropolitanas, Imperatriz, Timon e São Luís, congregam mais de 3 milhões de habitantes. Então, se você pensar que são 3, que é praticamente metade da população do Maranhão, você está deixando metade da população do Maranhão com água e esgoto sem regulação. Então, você não tem regulação para o valor da tarifa, você não sabe quanto a tarifa custa, você não sabe qual é a tarifa social, você não tem como calcular o subsídio cruzado, e aí isso compromete o acesso à água e esgoto. E aí tem um lado perverso. Qual é o lado perverso? Como não tem regulação, também não tem controle de quem fura e quem presta o serviço. Aí, resultado, vou dar um exemplo aqui de São Luís. A gente tem uma ação civil pública que já está em fase de execução, agora recente, que é o quê? O caso Vila Luizão, Sol e Mar de Vinéia. Eles estão do lado da área do olho d'água, eles não passam, a rede de esgoto não tem como passar lá. E isso vai se repetindo no Maranhão inteiro. Então, a ideia é a seguinte, a gente precisa de uma agência reguladora estadual para que ela atenda às normas que a ANA coloca, e aí a gente tem um parâmetro da ANA, que é um parâmetro nacional, e consegue ter uma agência reguladora estadual e consegue colocar os municípios a fazerem isso. E essa vai ser a segunda fase do projeto Águas Claras, justamente chegando aí. Bom, por que a rede está passando de esgoto aqui e ninguém se interligou? Qual o critério para isso? O que a companhia fez? Por que o município não é cobrado disso? E aí entra a questão do equilíbrio dos contratos. E também, gente, não só para saneamento, isso também vai valer para resíduos sólidos. Porque hoje, vou contar aqui uma para vocês, que não é segredo. Eu confirmei, Elizabeth, o que eu acho que eu tinha de falar sobre a questão do registro de construção civil. O registro de construção civil, hoje, em São Luís, ele é dispensado de licenciamento pelo Estado e não é licenciado 100% no município de São Luís. E eu encontrei 5 vezes mais empresas
que coletam resíduos de construção civil dentro de São Luís, nenhuma está licenciada em São Luís. Ou seja, não tem regulação, gente. Isso é um item de resíduos sólidos de construção civil. Ou seja, um item. Ou seja, se você tivesse uma agência reguladora para controlar, por exemplo, os manifestos de transporte de resíduo deles, você já teria outro cenário. Ficar contando que uma licença municipal vai resolver isso, ela não vai. Ou você vai ficar eternamente na parte de comando e controle. Em resumo, gente, é isso aí, Rafael. Espero que a gente tenha conseguido responder a tua pergunta. Eu entendi, e é só para dizer que Chapadinha não tem nenhum dos dois planos. Nem o de saneamento, nem o de resíduos sólidos, que, inclusive, o Sazo Barreto, desde que eu estou no MP, tu és nosso eterno coordenador, né? Isso. Em 2014, quando o CAOP lançou aquele dia D e tudo mais, eu estava em Balsas, cara. Então, eu fiz para Balsas, fiz para Alto Parnaíba, as duas comarcas que eu estava tomando de conta ali. Mas, infelizmente, quando eu cheguei aqui, não encontrei nada. Essa parte a gente vai fazer também. Gabriel. Boa tarde. Primeiro, agradecer a Elizabeth todo esse conhecimento compartilhado. Está sendo muito útil e vai ser muito importante para a gente. Sobre os planos, eu queria só que a Elizabeth comentasse um pouco mais, que na comarca que eu atuo, os 3 municípios me apresentaram o plano municipal de saneamento de resíduo, aquele da FUNASA. Contudo, sem comprovação de aprovação pela legislativa. E aí eu estou nessa fase, já solicitei essa informação. Aí eu queria saber, essa questão do decreto ou lei, ou como é que está essa discussão na época da aprovação da lei de saneamento. Nossa, a gente passou muito tempo discutindo. Mas precisa lei, precisa decreto, não sei o quê. Mas porque tem o controle social, é porque por meio de decreto não tem controle e tal, não sei o quê. A discussão é o seguinte, em alguns casos foi questionado quando foi feito por decreto, mas nesses casos, essencialmente, era quando tinha previsão na lei orgânica que precisava ser aprovado, que planos precisavam ser aprovados por meio de lei. Meu entendimento, tá? Entendimento meu, e assim, que eu compartilho com alguns colegas, eu trabalhei alguns anos no Congresso Nacional, ajudando a elaborar a lei, né? E assim, uma das discussões que a gente tinha lá com a consultoria legislativa do Congresso era exatamente o seguinte: para que serve um decreto, né, do Executivo? Para planejar. O que é plano? É planejamento. Então, assim, na minha percepção, esse plano pode ser por meio de decreto, até porque ele passou por consulta, ele passou por audiência pública, ele passou por todo o processo de oitiva. Então, assim, por que eu tenho que agora submeter ao legislativo? Fora o fato de que eu preciso revisar esse plano. Porque o que é hoje realidade, às vezes nas cidades muda de uma hora para outra, né? Às vezes a cidade está crescendo por um lado e, de repente, ela começa a crescer para o outro. Então, eu tenho que ter uma certa mobilidade para alterar esses planos. E a gente sabe que, em alguns casos, infelizmente, a questão política acaba atrasando a aprovação desses planos. Eu já vi casos em alguns, e aí, sobretudo quando eu era da ESB, de alguns municípios que faziam os seus planos e não conseguiam aprovar, porque os vereadores ficavam com barganha política para poder aprovar o plano. Então, assim, inclusive a gente fez agora, a AGEM, na verdade ela já tinha feito, né, concluído o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, e aí houve essa discussão, alguns colegas lá da agência assim, não, mas não tem que ser por meio de lei. Eu discordo completamente, até porque no caso, por exemplo, diferentemente da lei de saneamento, mas no caso da lei de resíduos sólidos, o próprio decreto que regulamenta a lei de resíduos sólidos diz lá que o plano nacional vai ser por meio de decreto. Então, assim, analisando uma simetria e a especialidade da coisa, se o governo federal pode fazer por decreto, por que não poderia o município fazer por decreto? Então, assim, essa discussão aconteceu durante muito tempo, ela só houve divergência quando havia, e há alguns casos em que há,
na lei orgânica municipal uma expressa previsão de que precisa ser feito por meio de lei. Eu sempre digo o seguinte, né? Eu já atuei ajudando a elaborar plano de saneamento. Eu sempre digo assim para o prefeito: você tem boas condições na Câmara? Se ele diz que tem, eu disse assim, então vamos fazer por lei? Na dúvida, vamos fazer por lei. Se ele não tem, eu disse assim, vamos lá, vamos por decreto que assim, a briga depois, ela é fácil de vencer. É melhor fazer isso do que criar um ambiente político desfavorável e você não conseguir assinar um contrato, ter instrumentos para viabilizar a ampliação do teu serviço, porque sem plano você não acessa recurso público federal, e aí quem que vai fazer investimento? Né? Qual estado no Brasil que está fazendo investimento do próprio bolso com facilidade? Ninguém está. Então, e até as empresas privadas, né, Barreto? A gente estava falando sobre isso. Até as empresas privadas estão acessando recurso público para investir em saneamento. Então, se está ruim para eles que lucram com isso, imagina para os estados que, enfim, tem que investir, tem que pagar pelos serviços e ainda tem suas contas que muitas vezes não fecham. Perfeito. Bem compreendido. Desculpa te cortar, Barreto. Bem compreendido. E, inclusive, ontem, na realidade, recebi uma resposta de um dos municípios, falando que foi aprovado por meio de decreto, e talvez para dar mais corpo, ele botou todos os vereadores para assinar o decreto com ele. Excelente. Mas é isso, obrigado. Foi, garoto. O Gabriel, Elizabeth, ele é da comarca de Pedreiras, um lugar bem estratégico, inclusive, da preservação. Está bem entrosado já e engajado também na matéria. Estamos precisando de muita coisa. Quando eu falo de Pedreiras, eu lembro do Douglas falando sobre o exemplo lá do presídio de Pedreiras, lá, do trabalho. Aliás, eu tenho muita curiosidade de conhecer e saber como que isso ficou. Mas, enfim, há muitos municípios no Maranhão, não sei qual é a representatividade aqui de promotores, mas há muitos municípios no Maranhão em que, assim, a gente tem uma beleza absurda, né? Eu sou apaixonada pelo Maranhão, apesar de ser carioca. Eu sei que a minha cidade é linda, mas eu sou apaixonada pelo Maranhão. Eu brinco que eu me apaixonei pelos rios daqui, né? Todo mundo diz, os lençóis são maravilhosos, são lindos, mas os rios daqui, você pega essas fronhas aqui, você pega aquela região da Raposa, gente, essa vegetação é uma coisa fenomenal, é lindo demais. Então, assim, e quando eu vejo a quantidade de lixo que tem nos rios, o lançamento de esgoto, as línguas negras, me dá uma tristeza, assim. Então, assim, eu acho o trabalho de vocês tão importante, tão relevante para a gente tentar combater isso, porque isso se perder é quase um pecado capital. Com certeza, Beth, é um baita pecado. Bom, gente, eu creio que nós já estamos às 15h42, foi nosso webinar mais duradouro, Beth. Foi o mais debatido de agora, viu? Mais duradouro, mais debatido. Bom. Que eu falo demais. Não, mas foi bom. Porque com mais debate, mais engajamento foi esse aqui. Os outros não tiveram tanto engajamento, tanto debate, né? Bom, gente, já são 15h45, né? Eu vou agradecer mais uma vez a Elizabeth, sua palestra foi excelente, era exatamente isso. E quem sabe a gente vai poder organizar até agosto um seminário menor, já presencial com os promotores, Beth, vai ter você de volta. Espero que a gente já esteja nessa época com alguma coisa da agência reguladora acontecendo, né? A gente vai ter que fazer um seminário de um dia para tratar de logística reversa e de saneamento básico, né? Porque uma Beth colocou muito bem. É um compromisso nosso, gente. Os números do Maranhão são muito ruins. Isso se reflete em várias coisas. É criança que não vai para a escola, sabe? É criança que adoece por causa da qualidade da água. É desenvolvimento que não chega. E poluição que compromete os rios, compromete a sobrevivência das pessoas. Bom, obrigado, Gabriel. Só contando uma situação pessoal. Cara, a região de Presidente Dutra em si, na verdade, não, assim, a Elizabeth estava falando de rios, né?
mas lá não tem rio, assim, próximo que sirva como fonte de captação de água. Então, toda a água fornecida pela Caema e Presidente Dutra são de poços perfurados, alguns pela prefeitura e outros pela própria empresa. E foi a cidade que eu passei hoje mais tempo trabalhando e morando, foram 5 anos e meio lá, então eu acabei me mudando muito lá. Eu cheguei, morei no condomínio, depois eu saí, fui morar em outro condomínio, dividindo a casa com mais 2 promotores, saí, fui para uma kitnet menor, e finalmente saí, fui para uma casa do motorista da promotoria de justiça, cara. Porque exatamente atrás de água de qualidade, velho. Para Olha tu aí. ter ideia, nos 2 primeiros condomínios maiores, a água era boa porque era de poço do próprio condomínio. Mas teve um dia, no segundo condomínio já, de casas, que deu algum problema na bomba do poço do condomínio e tiveram que jogar água da rua, da Caema. Cara, saiu um lodo, assim, uma água lixo, cor marrom, uma coisa assim absurda. E no terceiro em que eu morei, que já era uma kitnet, bem mais, assim, humilde, digamos assim, só depois que eu fui descobrir que era um poço, mas não era um poço artesiano nesses tipos que a Caima perfura, tal, aquelas coisas de profundidade, com filtro, etc. Era quase um cacibão, cara. E apesar de eu não usar água para consumir, claro, eu sempre usei gelágua, mas eu escovava dente, eu lavava louça com ela, e etc. Então, eu brinco que eu adquiri uma intolerância à lactose de lá, porque nesse ano que eu me mudei, eu tive 3 infecção intestinal fortíssimas, um quadro de febre e tudo mais. E assim, pode ter sido coincidência, pode, etc., mas depois da terceira, que eu fui bater no médico sempre, nas 3 vezes, e que, de fato, eu adquiri a intolerância à lactose ali, ele falou assim, onde é que tu mora? Tem saneamento básico, não sei o que, tudo mais, tal. Eu disse, tem, tal, papapá, tal. Eu disse, olha, vê a qualidade das coisas que estão te servindo lá, porque tá muito estranho, já é a terceira vez que tu volta aqui nesse ano. E aí eu pedi informalmente, mas dentro das relações que eu mantinha com o gerente regional da Caima lá, que eles fizessem exame na água do condomínio, cara, e resultado, imprópria, bicho, para uso. Então, Agora, não deu outra, Carlos, me mudei, cara. outra Me mudei, justiça, em uma cidade com mais de 40 mil habitantes e que pode alugar uma kitnet. Agora, imagina um cidadão comum na cidade pequena que não tem acesso a nada disso. Vê o tamanho da missão que a gente tem, né? Pois é, me lembrei disso porque tu estava falando aí de prejuízo à saúde, prejuízo para a frequência escolar, de criança e tudo mais. Eu não estou dizendo que foi, mas eu estou dizendo que eu sofri. E, assim, para mim foi porque depois que acho que era Luciano o nome dele, do rapaz, depois que ele me deu o resultado do laudo que a Caima fez, eu disse, cara, eu preciso me mudar daqui amanhã, bicho. E aí eu fui bater na casa do motorista da promotoria, porque ele alugava a casa e morava no fundo. E ele disse, olha, doutor, lá a água é boa, que é poço profundo, da Caima e tudo mais, não sei o quê. Aí fui dito e feito. Sim, foi outra realidade, cara. Mas muito bom, gente. Obrigado a todos vocês. Nossa próxima é dia 2 de junho. E nós vamos falar de um tema interessante. Vai ser sobre poluição. Vocês estão me ouvindo bem? Poluição por microplástico. Viu? Poluição por microplástico em São Luís e nos rios do Maranhão. Elizabeth, já tem poluição com microplástico no Itapecuru. Então, vê como o tema do saneamento vai mais longe do que a gente está pensando. Gente, muito obrigado, boa tarde, obrigado, Beth, obrigado, Gabriel, obrigado, Carlos, obrigada a vocês. Boa tarde. Obrigada a você pelo convite. Eu só queria dizer o seguinte, quem quiser, eu deixei meu telefone e fica à vontade, precisar de ajuda, quiser que eu olhe um plano de saneamento, assim, eu estou à disposição mesmo, eu sou apaixonada pelo tema e eu quero ajudar. Barreto, manda para a gente por e-mail a apresentação. Vou mandar assim, a apresentação dela para vocês. E pode contar que a Elizabeth está com a gente, com certeza. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos e até o dia 2.